Olá pessoal, bem-vindo à oitava aula do curso básico de InDesign. Esse é o Curso Grátis TV e eu sou Samira Cardoso. Então é o seguinte, para a aula de hoje vamos destrinchar essa caixinha aqui que chama Pathfinder. Algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, a princípio pode parecer que, poxa vida, nunca vou usar isso na minha vida, mas vai. De repente você está fazendo um projeto gráfico, de repente você já recebeu algum material pronto em design de alguém, mas você precisa fazer algumas alterações, unir pontos, converter formas, enfim, essa ferramenta vai te facilitar. Em vez de você ter que reconstruir tudo, você com pequenos cliques consegue transformar os objetos. Vamos ver melhor como que é isso. Primeiro, no Pathfinder, a gente tem aqui 4 divisões: Paths, Pathfinders, Convert Shapes e Convert Points. Vamos começar por esse daqui. Primeiro, Paths. Paths a gente pode fazer usando o Line Tool ou o Pen Tool. Então, vou selecionar aqui o Pen Tool. Digamos que eu crio uma linha daqui a aqui. Eu tenho, ou eu crio. E aí, depois eu criei uma outra linha daqui a aqui. Certo? E eu preciso unir essas duas linhas. Elas são objetos separados, mas eu preciso unir. Eu venho aqui nesse primeiro ícone, minha linha unida. Pô, mas eu poderia ter feito direto, né? Eu poderia ter feito uma linha aqui, continuado uma linha aqui. Poderia. De repente, seria realmente mais fácil, mas às vezes não é essa a realidade. Às vezes você vai construindo por linhas, ou já recebe o material pronto e depois precisa fazer algumas correções. Então, aprenda, é bom saber. A próxima ferramenta aqui, ela é um Open Paths. Vou deletar essas duas linhas para que vocês possam ver. Vamos criar aqui um quadrado, um retângulo. Eu criei agora com frame, para que vocês vejam que é possível fazer com pen tool, com frame, com elipse, o que for. Só vou colocar uma corzinha nela aqui, ó, para que a gente possa ver melhor o que vai acontecer. Então, eu tô com a minha caixa inteira selecionada, certo? Ela é uma caixa única. Se eu selecionar o Direct Selection aqui, ele seleciona todos os pontos. Eu consigo escolher um único ponto e mudá-lo, ó. Mas ele vem o ponto inteiro, né? Vem tudo. Bom, beleza. Se eu selecionar essa caixa e clicar em Open Path, um dos meus pontos vai ficar em destaque, ó, em azul. Os outros, eles não estão selecionados. Se eu clicar nesse ponto agora, olha o que acontece. Eu abri o meu path, a parte de cima, a parte aliás, a parte horizontal e a parte vertical. Elas foram abertas. Eu não tenho mais um ponto único, uma conversão de ponto único. Isso é legal porque eu posso construir algumas formas já com base numa forma pronta, por exemplo, num retângulo que eu construo e depois eu só edito alguns pontos, enfim. Isso é bem interessante. Deixa eu colocar um fio aqui, um stroke, para que fique bem claro que ele está aberto. Tá vendo? A gente tem o contorno aqui, né? O stroke em volta das linhas e essa parte ela tá aberta. Então eu posso, assim como eu posso abrir, eu posso fechar. Se eu clicar nesse outro botão, ele fecha o meu objeto e agora sim, ó, ele tá fechadinho, eu tenho um stroke aqui terminando o meu objeto. Bem interessante. E por fim, a gente tem uma ferramenta aqui que ela inverte os pontos da direção do path. Essa talvez realmente seja a menos utilizada, mas vamos lá entender pelo menos para que ela serve. Então, se eu abrir o ponto novamente, selecionou esse objeto, significa que esse era o fim da minha caixa e foi aqui que abriu. Vou dar um Ctrl Z, certo? Vou inverter, vou usar essa ferramenta para inverter o path e vou abrir ele novamente. Olha o ponto que ficou selecionado agora, é o do outro canto. Ele abre o outro lado e não mais esse, porque eu inverti a direção do path. Ok? Então, isso daí pode ser usado para centenas de coisas, para uma infinidade de tarefas.
é importante que vocês tenham conhecimento de que existe, de que tenham isso em mente, treinem para que vocês tenham a facilidade de usar essa ferramenta quando for necessário. Essa ferramenta de Pathfinder talvez seja o recurso, e até por isso a caixa leva o nome de Pathfinder, é o recurso com certeza mais importante e mais utilizado durante os trabalhos. Então eu vou criar aqui, vou criar outra forma só para a gente variar um pouquinho. Vou criar aqui 2 círculos, um de cada cor. Vou mudar aqui a cor interna deles. Um vai ser rosa e o outro vai ser amarelo. Pronto, vamos criar aqui esses 2 e vamos entender essa ferramenta, essa parte aqui de Pathfinder. O primeiro ícone, ele combina os 2 objetos, ele vai unir esses 2 objetos e formar um só. Eu tenho objetos separados, então eu vou colocá-los, posicioná-los aqui um sobre o outro, ou pode ser ao lado, bem próximo, colado um no outro. Eu vou colocar sobre e vou clicar. Ele adicionou, né? Ele criou um elemento único. Agora eu não tenho mais separações e a cor é transformada na cor do objeto que estava em cima. Então, ó, o amarelo está sobre o magenta. Quando eu junto os dois, quando eu uno os dois, prevalece a cor e todas as configurações do amarelo. Ok? Opa, meu mouse está escapando aqui. Então, muito bem, vou dar um Ctrl Z para a gente já ir para o próximo botão. O próximo botão, ele subtrai a parte, o objeto que está em cima, então o amarelo vai sumir, e tudo que tiver do rosa, que tiver sob o amarelo, também vai sumir. Então, vamos lá, ó, vamos subtrair ele, vou subtrair até mais, ó. Vou entrar um pouquinho mais para a gente fazer tipo uma lua, assim, ó. Então, vamos subtrair, pronto. Ele some com o amarelo, some com o objeto que está em cima e fica só com o objeto que está embaixo, com o que sobrou dele, né? Com a partinha que aparecia. Esse daqui, da outra ponta, já já eu volto para esses 2, mas é que esse daqui, ele é o exato oposto desse daqui. Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai manter o que está em cima e vai subtrair o que está embaixo. Olha só, tá certo? Tudo que estava embaixo, leva o elemento de cima junto também, né? O que estava na intersecção e mantém só o que estava livre da intersecção do objeto de cima, ok? Agora aqui no meinho, no terceiro botão, ele vai manter apenas a intersecção com as características do objeto que estava em cima e Ctrl Z aqui. No próximo, ele vai excluir a intersecção também com as características do objeto de cima, certo? O único, portanto, que usa as características do objeto de baixo é esse subtract, ok? Esse menu aqui, ele é muito usado em muitos momentos quando for criar formas, gráficos, tabelas. Vocês vão entender a importância desse menu. Ele vai ajudar muito no trabalho de vocês, principalmente nessa parte gráfica de desenho. Vai ser bem bacana. A gente também tem aqui um outro menu que é o Convert Shapes, para mudar, claro, para converter. Então, por exemplo, eu posso pegar qualquer forma, inclusive essa que eu acabei de criar, e converter num quadrado, por exemplo, num retângulo, né? Ou num retângulo com bordas arredondadas, com bordas sextavadas, com as bordas arredondadas para dentro. Posso transformar num círculo, posso transformar num triângulo, posso transformar também num polígono. Uma coisa importante do polígono, atenção, é que o polígono vai estar com as configurações que consta na sua última característica aqui do polígono. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, se eu tivesse deixado, digamos, 20 lados para fazer tipo uma estrela, 10 star inset para fechar um pouco mais como forma de estrela, ele teria mudado dessa maneira quando eu clico em polígono, ó.
ele muda para essa forma, a forma como eu configurei na última vez que eu abri essa caixa de diálogos do polígono, certo? Vou manter aqui 8, 0, ok, e ele vai fazer essa forma. E a gente ainda tem, para converter em linhas, ele faz uma diagonal, e ainda dá para converter o shape em linhas vertical ou horizontal. Agora, eu cliquei aqui e deu um erro. Esse erro é o seguinte, sempre que eu tiver um fio, um stroke, aliás, desculpa, sempre que eu tiver esse contorno de stroke, ele não vai permitir que eu faça essa redimensão, porque não tem como, não sei, eu não entendo muito bem os motivos do InDesign de não permitir isso. Mas aí eu tenho que vir aqui, ó, no stroke, colocar none, né? Deixar sem o stroke, e aí sim eu consigo fazer essa conversão numa linha horizontal. Aí o que vai determinar se vai, aí sim eu posso voltar a colocar o stroke. O que vai determinar se vai ser uma linha horizontal ou vertical? Vai determinar o seguinte, se eu tiver uma lateral maior na horizontal, ele vai transformar numa linha horizontal. Se for maior na vertical, vou mudar aqui, estou invertendo aqui para que ele fique sem o stroke, ele vai transformar numa linha vertical. Olha lá, cliquei, linha horizontal, agora eu posso inverter novamente, né? E aqui, cliquei, linha vertical, pronto. Certo? Tudo depende do tamanho. Muito bem, já falamos aqui de 3 dos 4 itens. Esse de baixo é o que menos se usa. Eu vou passar muito rapidamente por ele só para que vocês possam entender. Quando você está construindo um path, por exemplo, que cliquei ali no Pen Tool, fiz um ponto, um outro ponto, puxei aqui para fazer uma tangente, uma curva, né? Clico e arrasto, e aí vou fazer um outro ponto. Digamos que eu esteja desenhando e que, puxa vida, esse ponto tinha que ser reto, errei. Eu seleciono aqui com a Direct Selection somente esse ponto e peço para converter em uma reta. Então, ele deixa de ter aquela curvatura e vira um ponto reto. Ah, aqui também, aqui eu não quero que seja curva, eu quero que faça um pico, assim, triangular. Então, eu clico aqui, ele tira a curva. Essas outras duas aqui do fundo, elas fazem ao contrário, elas transformam em curva, ó. Uma curva ou então outra curva. Aqui depende do tamanho do seu ponto, da dimensão dos fios, ela pode criar uma curva mais irregular ou ela vai criar uma curva mais simétrica. E esse último ponto aqui, se eu tenho uma curva, eu posso clicar sobre ele e essa curva ficar independente. Ó, eu tenho uma curva para um lado, outra curva para o outro. Sempre com curvas. Por exemplo, eu vou voltar aqui, ó. Eu não cliquei nele, eu dei um Ctrl Z, ele não está clicado. Se eu mudar, olha só, eu mudo essa curva, a tangente de baixo também muda. Aí eu mudo essa, a tangente que estava lá em cima também muda. Entendeu? Vamos dar um Ctrl Z. Se eu clicar nesse cornerzinho aqui, quando eu tiver curvas, tá? Quando o ponto tiver em curvas, eu clico, eu crio tangentes independentes. Então, eu consigo alterar só essa e essa fica fixa, ou eu consigo alterar e eu também consigo alterar só essa daqui e essa outra fica fixa, como se eu criasse um terceiro ponto aqui, ó, reto, que não vai se mexer. Ele muda a minha curva para curvas independentes. Fiz tipo um dente agora. Então é isso. Essa é a caixa de Pathfinder. Maravilha? Eu vou encerrar essa aula por aqui para que a gente não tenha aulas muito extensas e aí a gente focou só no Pathfinder. Na próxima aula eu vou falar sobre como converter os corners das formas geométricas, que é bem interessante isso, e aí a gente já passa para uma explicação um pouquinho mais a fundo da paleta aqui de cima de controles. Se vocês gostaram da aula, se vocês estão gostando do curso, por favor, não deixe de se inscrever no canal para que vocês recebam as aulas
sempre atualizadas, em primeira mão, saibam o que está acontecendo. Se gostou dessa aula, se vai treinar, se precisa aprender mais um pouquinho, favorite esse vídeo para que ele fique lá na sua área, fique fácil de acesso e também ajuda bastante o canal. É importante que a gente tenha esse crescimento do canal para que eu possa continuar mantendo ele e divulgando as aulas e fornecendo esse serviço para todo mundo. Por enquanto, agradeço aqui a participação de vocês até esse momento. Muito obrigada e me esperem até a próxima aula.